Vamos testando aqui. Sim, Natália. Massa, boa noite. Adelso, Ed, a equipe do Nós, ProSul. Legal, vamos entrando nesse tema bacana de hoje. Meio ambiente. Oi, ProSul, Thaís, legal. Adelso, saudade de você, apareça, quer dizer, né? Online. Reapareça no curso. Estamos bem, viu? Nós estamos hoje na nossa quinta edição. Quinta edição da série Quinta Online, Fica em Casa. Catiúcia, minha turminha que saiu da aula agora, está aqui presente. Só participa de suas lives. Realmente, a Adelso é o fiel das minhas lives. Fernanda, massa. Marisa. Que bacana, gente. Legal mesmo. Fico feliz em ver vocês. Ter vocês por perto. A gente vai falar um pouquinho hoje com o André Fraga. Que massa. Deixa eu ver se o André entra pra gente. André, a gente tem, Adelson, a gente tem aceitado aí alguns desafios, né? Alguns temas. Já falamos sobre Covid, a questão de infecção com infectologista, já falamos com a assistência social sobre pacientes com ISTs, né? Pastora Rita também entrou aí agora, Naya, Belanísia, Jane. E aí a gente vem trabalhando vários temas, direito da criança e do adolescente, com a defensora pública, já falamos da alimentação saudável. E hoje vamos tentar ir falar com o André Fraga, meio ambiente, né? Deixa eu ver se o André entra. Pra gente se comunicar. Deixa eu ver mais. Pastora sempre presente nas nossas lives. Yuri. Deixa eu ver se a conexão aí com o André entra. Se ele entra na sala. Para a gente começar esse bate-papo. Márcia. Bacana, baiana. A senhora que é um sucesso, pastora Rita. Ai, Jane Bastos, que saudade de você. Das nossas aulas aos sábados, Pati Lopes. Cate. Tananã, tananã. É tenso isso, viu, de live. Live é uma tensão só. Deixa eu ver aqui. Boa noite. André Fraga entrou, gente. Que massa. Messinha também aí, que legal. Precisamos sim. Vamos fazer esse momento com a gente.
Vai ser muito legal, muito. André, E aí, professora? feliz demais de ter você aqui com a gente. Feliz demais, tá? Eu também. É, Agradeço o convite. dar as boas-vindas, né? Assim, antes de mais nada, dizer da minha satisfação de ter acompanhado o seu trabalho na frente da CECIS, né? Quando chegou, eu vi algumas fotos suas quando você chegou na secretaria, como você está hoje, né? Esse Sim. amadurecimento e esse processo. Hoje eu assisti a live de você com o Fábio, muito legal também. E aí eu acompanhando todo esse processo e a cara que você deu, né, ao meio ambiente na questão de Salvador. Aí eu queria que fizesse logo a boa noite, pessoal, falando um pouquinho de você para a turminha que está aqui presente. Quem é André Fraga, porque é uma pessoa que eu sou muito fã. Tudo bom, galera? Beleza? André Fraga é uma pessoa hoje desempregada, mas que foi secretário durante 7 anos. Gosta de cozinhar, de pedalar, de plantar, de ler. Sou engenheiro ambiental. Estou atualmente no doutorado na USP, aí, tentando, né, fazer uma investigação aí que tem a ver também com saúde, áreas verdes. Enfim, e milito aí pela sustentabilidade, né? Acredito nessa agenda, acredito que isso faz parte de uma das únicas soluções que a gente tem para a forma como a gente está explorando o nosso planeta. Então, um pouco isso aí que é André. Massa, André. Assim, André, quando eu lancei a live com você, surgiram tantas perguntas no inbox de Jane, vamos falar de tantas coisas. De calma, gente, calma, né? Mas assim, eu tenho uma pergunta lá para a gente iniciar esse trabalho sobre o meio ambiente, nesse momento que a gente está falando de Covid, e aí você tem feito lives bem bacanas nesse sentido. Eu acho que é uma curiosidade até interessante, quando a gestão assumiu em 2012, 2013, eu queria saber um pouco de você, na sua experiência de gestor, inclusive, qual foi o seu maior desafio, né, ao longo desses anos, na gestão da CECIS, considerando a cidade como Salvador, considerando a cidade de Salvador como se encontrou a questão de meio ambiente, né, e como se viu hoje, até para poder dar uma cara nova à questão de meio ambiente na cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Eu acho que eu poderia resumir: o maior desafio é sempre no poder público, é você de fato conseguir realizar. Né? Sim, Realizar é o nosso grande objetivo, né? Então, as pessoas. É muito comum as pessoas terem muitas ideias, né? Ideia todo sim, mundo tem. Mas realizar, fazer a coisa acontecer de fato, é muito mais complexo e muito mais difícil. E especialmente se você estiver, né, no poder público. Se você está no poder público, você tem aí uma série de barreiras, né, burocráticas, de gestão, né, de controle, e que fazem com que o tempo da gestão pública, infelizmente, seja um tempo muito desassociado ainda ao tempo que o cidadão quer, espera, né? É natural que o cidadão sim, sim. queira tudo para ontem, é legítimo, inclusive, mas o poder público ele tem uma série de burocracias. Você pega, por exemplo, a situação que a gente está vivendo, né? Os municípios, os estados, né? Eles decretaram Sim. situação de emergência. Por quê? Porque precisam dar a resposta rápida. E para dar a resposta rápida, a situação de emergência permite, né, que você pule algumas etapas da burocracia. Então, acho que Perfeito. a realização. Agora, por outro lado, você tem aí, Dijane, uma, uma, uma característica fundamental para que as coisas funcionem quando você fala de política pública de meio ambiente, de sustentabilidade, que é a interdisciplinariedade e a transversalidade da pauta. Então, Perfeito. um grande desafio também é você, né, em que pese eu tenha tido um grande sucesso nisso, porque eu contava com grandes colegas de trabalho, né, outros secretários e secretárias, mas é um grande desafio você conseguir distribuir essa pauta por outras secretarias. Porque se meio ambiente é transversal, então eu preciso que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a de Mobilidade, a de Perfeito, Infraestrutura, perfeito. elas também trabalhem essa agenda. Então, acho que esse é um ponto fundamental, que também é um grande desafio. Mas em Salvador a gente conseguiu dialogar e construir política pública em parceria com quase todas as secretarias.
André, eu acompanhei muito o seu trabalho que você fez o Para a Praia, que foi, acho que, um mega sucesso, né? Na questão de inclusão, inclusive, para quem a gente que acompanha. E aí a gente tem sempre a preocupação do meio ambiente com a praia, a limpeza da praia. Você também trabalhou muito à frente dessa questão da limpeza das praias, divulgava as toneladas de lixo que se tirava das praias. Hoje, com a questão do Covid, tem um outro lado interessante, que as praias aparentemente estão mais limpas. Você tem essa visão também, André? Sem dúvida, né? Elas estão, com certeza elas estarão mais limpas porque a gente não está lá, né? Infelizmente, quem suja somos nós, né? Teve uma cidade que foi, não sei se foi Florianópolis, que liberou o retorno às praias. No dia seguinte, acharam um monte de máscara na praia, na areia, né? Largada. Então, se você pegar, tem um professor, o professor Zé Rodrigues, que ele é do IF Baiano, que ele é oceanógrafo, e ele está fazendo um trabalho justamente nesse momento de estudar como é que está o impacto nas praias. Então, em breve ele vai lançar aí um estudo, a análise desse momento. Ele está indo uma vez por semana, se eu não me engano, nas praias, fazendo esses estudos. Porque é isso, a gente tem, infelizmente, o mau hábito, né, de infelizmente não levar. Eu me lembro que eu era pequeno, e eu pegava o ônibus com minha mãe, e aí eu comia uma bala, né? Criança adora doce. A minha mãe falava assim: ó, não jogue no chão do ônibus, bote no bolso, e em casa você joga no lixo. Quando a gente, quando eu vinha aí, pouco tempo atrás, eu vinha correr aqui de manhãzinha na praia, né? Eu moro em Estela Maris, eu ia correr ali em Itapuã, e ali tem algumas barracas de praia. Era incrível como amanhecia imundo, sabe? Eu tinha dias que eu corria muito cedo, e era antes da Limpur passar, porque a Limpur passa ali entre 6 e 7 horas da manhã. E aí eu corria umas 5 da manhã, tinha dia que eu acordava muito cedo, e a praia estava imunda. E o mais incrível era que os barraqueiros que trabalhavam ali, eles não limpavam. Né? Eu via eles preparando as cadeiras já para começar o trabalho, e eles simplesmente não limpavam. E era incrível, eu já ficava completamente abismado com essa situação. Mas, enfim, então, eu acho que a gente falta ainda esse entendimento de que esse resíduo tem um projeto, inclusive, Ligiane, que é para alocar o lixo global. Né? O lixo que a gente Sim, joga sim, aqui vai sim. bater em tudo que é lugar. Eu fui estagiário lá em Abrolhos, o arquipélago de Abrolhos, que fica no extremo sul da Bahia. Sim. E teve um dia que a gente saiu para dar uma volta pelas ilhas de Abrolhos, são 5 ilhas, e a gente encontrou lixo do Canadá, da China, enfim, da Alemanha. Por quê? Porque circula, né? Circula, e é um risco que a Claro, gente coloca para nós mesmos, né? sim, sim. Olha, André, e aí vem assim, ó, a gente nesse momento de corona viu uma pergunta bem interessante, o pessoal falando que com a permanência em casa, né, e assim, o trabalho home office crescendo, a gente ficando realmente em casa, quer dizer, no meu caso não, porque eu estou trabalhando todos os dias na Secretaria de Saúde, mas o trabalho home office cresceu bastante, e aí aumentou o consumo de energia elétrica, o uso dos eletrônicos, né, o uso dos eletrodomésticos, bem como a água, né, devido à questão de higiene, de higienizar as culpas, lavar as mãos, ter um cuidado maior redobrado. E aí uma das coisas que eu queria saber nesse contexto, assim, quais as consequências disso tudo para o meio ambiente, né? Porque assim, o consumo está exacerbado nesse momento, nessa questão de casa. Como é que você percebe isso, André? Isso é interessante, eu conversei isso ontem, inclusive. Porque, vejam, a gente, óbvio que se eu estou em casa mais tempo, eu vou consumir mais energia, né? Eu vou consumir mais água e tal. Isso tem Sim, aí uma demanda maior, né? Eu não estou acompanhando nesse momento, mas eu vi alguma notícia que tem um estado aí que está passando por dificuldade de abastecimento de geração de energia, porque não está chovendo como sim, deveria. E a gente. O que acontece? Por exemplo, vou te dar um testemunho do meu caso, certo? Há uns 2 anos atrás, o banco me ligou, Dijane, me oferecendo não, me dizendo assim, ó, André, tem um crédito pré-aprovado na sua conta para você comprar um veículo, um carro, um automóvel. E você simplesmente pode ir no banco na concessionária e está lá. Passa o cartão de crédito e compra. Quase isso. Aí eu
fiquei logo feliz, né? Aquele diabinho do consumo vem aqui, ó. Aí você começa a olhar na cidade, né? Os carros andando, pô, aquele ali é legal, aquele ali, começa a pesquisar e tal. Mas aí eu parei. Eu já tenho um carro, meu carro estava lá andando, com as revisões em dia, né? De boa. Eu nunca fui uma pessoa que foi muito vidrado em carro. Carro para mim sempre foi um instrumento, né? Para mim, de fato, me locomover. E aí eu parei e pensei, o que o carro me dá? Se a gente fizer uma reflexão, o que o carro dá? O carro te dá um custo fixo, né? Alguns. Ele vai te dar um custo fixo de seguro, de PVA, de revisão, de gasolina. E o que eu pensei? Eu falei, para que eu vou tirar, vou ganhar um outro custo fixo? Se eu já eliminei o custo fixo meu, porque meu carro já era quitado, não pagava nada e tal. Aí o que eu pensei? Né, sempre refletindo assim. Hoje em dia a gente vive num estado tão grande de insegurança, de incertezas, né? Eu pensei, se amanhã eu ficar desempregado, né, eu posso viver sem energia. Hoje em dia é difícil viver sem energia, né? Dá, mas ninguém quer, né? Viver sem energia. Muito Vai ficar sem geladeira, complicado. vai ficar sem ar-condicionado no verão de Salvador. O que eu fiz, Jane? Eu fiz um investimento. Eu comprei um sistema de energia solar para minha casa. Então, ao invés de eu comprar um carro, eu investi num sistema de energia solar. As pessoas costumam dizer assim, é tão caro, 20 mil reais, 30 mil reais. Né? Pô, vou gastar. Aí prefere comprar um carro novo, sendo que o carro tá bom ainda. Só quer trocar de carro para, né, um status, mostrar. O que acontece hoje? Hoje eu tô, né, como eu falei, desempregado, porque eu saí da secretaria, né? Mas, enfim, eu hoje não tenho um custo fixo de energia. Né? Então, meu custo fixo de energia é quase zero. Então, eu posso deixar meu ar-condicionado ligado o dia inteiro, eu posso consumir o que eu quiser de energia, e eu estou, né, contribuindo para a redução das emissões de gás de efeito estufa e estou contribuindo com o meu bolso. Então, esse é um ponto que as pessoas muitas vezes não ligam os pontos. Né? Por outro lado, a água. A água na minha casa eu ainda não tenho um sistema de abastecimento, né, de captação de água da chuva, de reaproveitamento, porque minha casa é um pouco antiga, a adaptação ia ser muito cara, muito custosa, então eu não tive recurso para isso. Mas quem tiver condições, vale muito a pena também. É sempre pensando na redução do custo fixo, que você acaba também dando uma contribuição para a sociedade, né? Sim, sim, sim. E aí vem um bocado de gente aqui falando um bocado de coisa. Daqui a pouco eu vou perguntar isso tudo, assim. Agora, André, a Adriano, gente tem nosso algumas diretor pessoas. CEMOP lá, um abração, Adriano. Fica com Deus, irmão. Bom Adriano trabalho aí. Samuel. Tá na rua trabalhando aí, maior trabalhão. Esses caras são guerreiros, viu? Demais, demais mesmo a turma. E aí, André, também assim, vem várias reflexões, né? Do tipo, o que a gente pode fazer, na verdade? Porque assim, o consumo vai existir, né? Tem pessoas que não têm. Eu acho que mesmo agora a consciência do que é necessário nesse momento. Eu não acredito que quem não pode ter acesso à questão de iluminação diferenciada, eu acho que é a questão mesmo do consenso das prioridades nesse momento do consumo consciente. Eu acho que só penso nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso já faz parte, já deveria fazer parte. Eu acho que o Brasil passou pela crise do abastecimento de energia e a gente saiu um pouco mais educado disso, né? Economizando mais energia, usando eletrodomésticos mais eficientes, né? Que faz toda a diferença. Então, muitas vezes, a simples troca de eletrodomésticos, da iluminação, né? Já faz toda a diferença na conta de luz. Então, eu faço esse exercício sempre aqui em casa, né? De estar atento ao que está ligado, o que está desligado, porque isso faz toda a diferença na conta. E energia é caro, né? Se você pegar, nos últimos 15 anos, a energia elétrica subiu mais de 50% acima da inflação. Ou seja, a nossa remuneração, os nossos salários, eles sobem geralmente, eles são reajustados com variações baseadas na inflação. E o quanto que a energia elétrica subiu muito mais que a inflação, ou seja, a gente vai perdendo capacidade de compra. Então é muito importante que todo mundo tenha essa concepção aí na hora de fazer o uso da energia, né? Aí, André, a gente também na faculdade tem os projetos Canori, né, trabalha com reciclagem, e aí já tem uma questão de responsabilidade social, já tem um olhar diferenciado.
E aí esse consumo excessivo das máscaras, aí a gente está vivendo um momento que a gente tem que usar as máscaras, né? Aí vem máscara, vem luvas, vem materiais que as pessoas estão utilizando na questão do Covid, e aí vem as orientações, né? A questão do descarte adequado, porque hoje a equipe da Limpurb, que sempre vai nas unidades de fazer higienização, uma das coisas que as pessoas estavam falando lá, dos profissionais, é a questão de que os lixos estão vindo com tudo misturado, né? Qual é a dica aí para essa turminha toda que está assistindo a gente com relação a esse descarte desse material no meio ambiente, né? Da questão das máscaras e desse material infectado, para a equipe que usa, né, e para o sistema? Você fala o material hospitalar? Não, as máscaras que a gente está usando no dia a dia, que jogam no lixo comum. Mas quem está usando? Porque hoje a população é obrigatória usar máscara, tá? Ah, tá. E Pessoas aí, comuns. e aí, exatamente, aí vai lá, tira, joga no lixo comum e, sei lá, o material está infectado. Você usou, circulou, transitou. Hoje acho que tem que ter uma dica, na verdade, para o descarte, para as pessoas que vão pegar depois e vai lidar com esse lixo, né? Para não estar Eu contaminado. acho que a primeira coisa é que geralmente a galera está usando muita máscara reaproveitada, né? Que pode lavar e usar de pano. Acho que nesse caso, o ideal é você usar até o limite para evitar o descarte. Porque quanto mais lixo, mais resíduo a gente descarta, pior. No segundo caso, se for de fato uma máscara descartável, a forma mais adequada de você descartar ela é com cuidado dentro do resíduo. Nesse caso, não tem como não ser o resíduo comum, porque não, né, você tem, quando é material hospitalar, no hospital ele tem uma regra específica para descartar resíduo hospitalar. Como é em casa, é depositar na lixeira de resíduo comum que vai ser entregue para o caminhão do resíduo, mas, né, fazer com que ela fique de fato dentro do lixo, se possível, né, passar um outro saquinho por dentro, né, com cuidado, para que a gente, de fato, não contamine, infecte esses trabalhadores, que são trabalhadores essenciais, aí, que estão na rua, de alguma maneira também se arriscando, né, para que a gente possa estar em casa. Porque ainda tem uma outra questão que a gente está gerando muito mais resíduo, porque nós estamos muito mais em casa. Então a gente está aqui cozinhando mais, a gente está consumindo mais, a gente está fazendo tudo mais dentro de casa. Então está gerando muito mais resíduo. Então é fundamental que tenha essa preocupação com esses profissionais aí da Limpurb, que são grandes, grandes guerreiros também, né? O presidente Marcos é um grande parceiro, está aí na rua o tempo inteiro. Eu fico muito feliz, porque aí a gente tem hoje um time, né, que está muito atento na cidade, né, correndo atrás, né, se arriscando. E o prefeito e o governador deixando de lado as diferenças políticas, né, para uma melhor tratamento dessa questão. Né? Não adianta a gente achar que precisa resolver tudo para ontem, porque o vírus tem o tempo dele, né? As coisas têm seus tempos, então a gente precisa reduzir o máximo. Eu já perdi um tio, né, com coronavírus aí, um tio muito querido morreu no Rio de Janeiro, né? Uma tia, né, saiu hoje aí da UTI, da CTI. Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque, gente, não é brincadeira. Daqui a pouco, cada vez mais próximo da gente, a gente vai entendendo de fato o que está acontecendo. Massa. Aí acho que a professora Messia colocou até aqui, que viu a reportagem, né, que o ideal é a gente colocar essa questão dessas máscaras num saquinho de lixo, inclusive no lixo do banheiro, né, amarrar e esse descarte bem legal. Valeu, Messia. Olha, tem tantas perguntas aqui, bem, bem polêmicas e interessantes sobre a questão do meio ambiente. Bora. E, assim, a cidade, ela passou por melhorias, inclusive viárias, né? Quando a gente pensa o fluxo de trânsito, o fluxo de veículos em Salvador, cresceu e teve uma melhoria viária muito grande. Claro que, para isso, a gente tem que criar acessos, né? E aí as perguntas sempre vêm assim, a polêmica do metrô foi muito grande, a paralela, as árvores, agora veio o BRT, essa questão também das árvores. Os projetos que também trouxeram essa ambientação verde para esses espaços, porque a preocupação com as árvores é muito intensa, louvável, porque a gente tem que pensar muito nisso, mas como é que foi esse processo, assim, dentro desse processo que você ainda fazia parte, né, enquanto secretário da CECIS?
Boa pergunta. São duas coisas diferentes, né? Na verdade, foram dois processos diferentes. O processo do metrô, ele foi um processo tocado especificamente pelo governo do estado, que conseguiu uma licença ambiental lá no INEMA. E para as pessoas entenderem, hoje em Salvador você tem uma regra, uma legislação que foi criada por a gente, que é o seguinte: se você precisa cortar uma árvore, né, e às vezes é necessário cortar uma árvore, você precisa compensar essa árvore plantando outras árvores. Existe hoje uma Sim, tabela, essa tabela é uma tabela que está na legislação, que antes não existia. Antigamente, antes da gente entrar na prefeitura, era feito de maneira, diríamos assim, o técnico de plantão definia de acordo com a cabeça dele. Então, hoje você tem sim, uma sim, lei, que é o sim. Plano Diretor de Arborização Urbana, que define essas compensações, né? Então, no caso do metrô, o governo do estado conseguiu a licença antes dessa lei, inclusive, e não deu nenhuma compensação. Lá, no caso do metrô, foram Uhum. mais de 2.000 árvores cortadas, necessariamente foram cortadas. E aí, na hora que o governo do estado foi pedir o alvará de construção da obra do metrô para a prefeitura, que é o alvará municipal, aí nós, da prefeitura, exigimos que eles replantassem as árvores. Então, o que você vê na paralela de replantio foi uma exigência nossa, da prefeitura. Aí nós vamos para a obra do BRT. Mas a obra do metrô, ela teve polêmica, mas quase não teve, né? Porque as pessoas, elas não polemizaram tanto quanto a obra do BRT. E aí, na obra do BRT, você teve um elemento que contaminou muito o debate, que foi um elemento político-partidário que foi misturado a uma série de notícias e informações falsas. Então, vamos lá. As informações corretas do BRT. Foram 160 árvores, 150 árvores cortadas e 160 transplantadas. Dessas, nesse trecho, vão ser plantadas mais 1.000 novas árvores. Mas vamos lá. Por que são tão importantes obras como BRT e metrô? Qual a maior crise que a gente vive no planeta, tirando agora a crise do coronavírus? Nós estamos vivendo uma outra crise em paralelo, que é uma crise que continua aí, mas a gente deixou ela um pouco de lado, que é a crise climática. As mudanças climáticas, elas são o Sim, maior com certeza. desafio, né, que a humanidade já enfrentou ou vai enfrentar nos próximos anos. E o que acontece com a mudança climática? Ela é o resultado das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, o planeta mudou o clima porque diríamos assim, muitos carros, motos, atividades humanas, todas elas foram, na prática, aí fazem com que o planeta tenha muitos gases de efeito estufa e acabe acumulando o calor, e esse calor muda o clima do planeta. E nas cidades, o que mais emite gás de efeito estufa? O transporte. Salvador tem um estudo que 74% de tudo que se emite na nossa cidade vem de transporte. E qual é o outro elemento disso? Outro elemento disso é que as emissões de gases de efeito estufa deixam também a poluição, polui o ar. Você tem uma ideia, Jane? A poluição do ar já matou 8 milhões de pessoas no mundo em 2018. No Brasil, o SUS gastou 1,2 bilhão de reais para tratar pessoas com doenças do sistema respiratório. Então, uma política pública que você promove o transporte público de massa e que ajuda na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na melhoria da qualidade do ar, é uma política pública que atende uma série de critérios do que é ser sustentável. Então, vamos lá, gente. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é qualquer ato, projeto ou ação que se ancore em um tripé, né? É um tripé. Não adianta ser só verde, meio ambiente, porque não é tripé. Não adianta ser só econômico, pensar só no dinheiro, ou ser só social. Precisa ser econômico, social e ambiental. Se for econômico, social e ambiental, a gente pode dizer que um planeta é sustentável. Então, o corte e o transplantio de algumas árvores que não eram centenárias, que não eram nativas, mas que eram árvores importantes, bonitas em alguns casos da cidade, mas elas foram
em alguns casos transplantadas, em outros casos retiradas para serem compensadas. Então, o projeto do BRT vai receber, no final, né, que é a última etapa, 1.000 novas árvores, todas nativas da Mata Atlântica. Então, se você contar também a melhoria da qualidade do ar, a redução, tem um estudo que mostra que projetos de BRT entregam até 3 dias a mais de vida para as pessoas nas cidades por conta da melhoria da qualidade do ar. Então é importante que o debate seja feito de maneira científica, porque se não for feito de maneira científica, fica no achismo. Eu vi aqui que o Fábio perguntou para onde essas árvores foram transplantadas. Uma parte delas foi no Parque da Cidade, tá? E outra parte foi no própria região do próprio BRT. Né? Boa parte delas foi tanto no Parque da Cidade ali do lado, como na própria região do BRT. Massa. André, você tocou um ponto importante, porque às vezes, e no Brasil tem muito essa cultura, né? Quando surge um problema, os outros vão sendo esquecidos. Mas a gente veio com situações bem difíceis, como Mariana, a gente vem passando por situações catástrofes, na verdade, que acabam se acontecendo outros fatos e vão sendo esquecidos impactos ambientais, sociais, né? Vidas, acaba sendo problemas letais, e que não tem um discurso maior. E aí a gente fica assim, esses riscos ambientais, né? Esses impactos em alguns locais, inclusive, por lixo, na verdade, por um minério, né? E aí, assim, mesmo em situações de corona, mas a gente sabe que esses impactos e essas causas, né? Comunidades ainda podem ser devastadas, né? A gente sabe disso. A gente está vendo também ainda muitos no debate por trás, na mídia, quando a gente vai buscar, o desmatamento continua muito forte, né? O incêndio continua muito, muito forte. E isso não é mostrado para a gente. A gente está realmente com um foco muito grande com relação ao corona, que é importante, mas tem muitos fatores que estão por trás que não é trazido para o debate, né? Eu não sei como é que, dentro da sua área, mesmo que você estude e pesquisa, esse debate continua ainda assim sendo bem forte. Eu estou vendo que as coisas estão muito mais na mídia, muito menos focada, mas quando a gente vai pegar artigos, pegar alguns meios, a gente vê muito que a coisa continua forte. É natural que a energia e o foco fique muito agora em resolver esse problema. Né? A mesma coisa você pensar uma casa, você está com a casa com goteira ou com, sei lá, com algum problema de piso, e daqui a pouco vem e some o telhado. Você primeiro vai resolver o telhado para depois resolver o piso. Né? Então, hoje, na prática, a gente está com esse grande desafio que é resolver os problemas do coronavírus, que é um problema seríssimo. Né? Enfim, eu acho que ninguém nunca pensou em viver algo como isso que a gente está vivendo. Eu, particularmente, nunca imaginei, achava que era só coisa de filme. Mas aí, Dijane, eu acabei de fazer um artigo, inclusive, vou estar publicado até já publiquei no meu site, que é justamente sobre a origem do vírus. E a origem do vírus, não sei se todo mundo sabe qual é a origem do vírus. Você sabe qual é a origem do vírus? De onde veio o coronavírus? Não. Não sei se o comum a gente estuda que veio da China. Pronto, veio da China. Mas da China da onde? Né? A China tem um modelo lá de mercados, que é os mercados que vendem muitos animais vivos. Bem, aqui no Brasil a gente também tem. Vende galinha, vende puta. Mas a diferença é que lá, a China é um país muito grande, e eles vendem também muitos animais silvestres. Esses animais silvestres, né, selvagens, eles são misturados nesses mercados vivos, né, em gaiolas, um em cima do outro, um do lado do outro e tal. E você vai lá e compra esse animal, na mesma hora ele mata esse animal e você leva para casa ele morto, para cozinhar. E aí, o que acontece? Você está misturando animais que não se encontram naturalmente na natureza. Então você pega um bicho, vamos dizer aqui o caso do Brasil, você pega um bicho da Amazônia e mistura com um bicho do Cerrado, do Pantanal, ou dos Pampas do Sul. Então, esses bichos misturados e com baixa imunidade, trocando fluidos como sangue, urina, fezes, pus, eles passam de um para outro vírus que depois passa para o ser humano, passa por uma mutação e passa para o ser humano. Então, isso aconteceu com o coronavírus. Nós estamos no novo coronavírus. Já existiu um coronavírus, é o segundo coronavírus. Não é o primeiro, é o segundo. Nós tivemos
o MERS também, que é um outro que saiu, passou pelos dromedários. Nós tivemos outro vírus como o Ebola, que foi dos morcegos. Nós tivemos o vírus da HIV, que veio do que a gente teve contato com o chimpanzé. Então, a forma como a gente consome, a forma como a gente lidar. Então, o desmatamento é um outro problema, porque quando eu desmato uma área selvagem, por exemplo, teve um caso na Malásia, de Jane, de que o desmatamento de uma região forçou morcegos a irem para outra região. Nessa outra região, os Sim, morcegos pararam numa área que se consumia muita manga. Eles começaram a comer a manga. A manga caía no chão, meio comida, e nessa região tinha muito porco, muita produção de porcos. Os porcos comiam também. Quando os porcos comeram, o que o humano fez? Comeu o porco. Então, tivemos aí uma contaminação, é um vírus chamado Nipah, numa cidadezinha da Malásia, que é uma letalidade de até 30%, mata 30% das pessoas que pegam. Então, você tem por exemplo, outro fato que tem a ver com mudança climática. A mudança climática afeta a forma como as árvores produzem seus frutos. Então, sim, uma árvore produz um fruto tal mês, e de repente ele para de produzir outro mês. Isso faz com que populações de animais comecem a buscar outras áreas para se alimentar. E aí força uma interação também entre animais que não se encontravam naturalmente na natureza. Então, tudo isso a gente mexe completamente nos sistemas naturais, fazendo com que esses vírus cheguem até a gente. Se você pegar também, Ligiane, a tuberculose também foi originário da nossa relação com animais, né? Processo de domesticação do gado, por exemplo. Então, é muito sim. importante que a gente entenda. Todas as gripes vieram ou de aves ou de porcos. Então, é fundamental que a gente entenda a nossa relação, né, que a gente está tendo é muito, muito, muito agressiva e está voltando. Né? Nada é de graça. Né? Beleza. Ah, André, o pessoal quer saber o nome do seu artigo. Meu artigo o nome é A Crise Já Estava Aqui. Quem quiser acessar, está no meu site, Hum, chama andrefraga.com. Andrefraga.com, não tem erro não. Aí tem lá artigos, tem vários, eu já escrevi 4 artigos sobre essa questão da pandemia. tem vários. Quem quiser ler lá, estão bem legais, o pessoal está curtindo. Agora veio uma curiosidade interessante aqui. Acho que essa daí é mais minha, viu, André? Diga A aí. gente viveu, na verdade, um impacto bem interessante com relação aos óleos nas praias, né? Sim, E isso veio pegando no Nordeste, foi subindo e tinha óleo, e vem óleo, e essa origem desse óleo, o que se deu com esse óleo, na verdade, que na verdade acabou de se falar, silenciou, e esse problema ficou no ar, a questão do óleo nas praias. Comente um pouquinho para a gente aí, por favor. rapaz, de fato, você não teve ainda a identificação da origem, não se sabe de onde Sim, veio. O que a gente sabe é que, graças a Deus, ele parou de chegar, enfim, mas nós tivemos bons impactos aí, né, nesse período, péssimo, bons no sentido de grandes, mas não teve, não conseguiu-se entender a origem, nem saber de onde veio esse óleo. Sabe-se que é um óleo originalmente da Venezuela, né, porque tem uma grande professora minha, que é especialista aí da UFBA, especialista em petróleo, e ela confirmou que é, sim, venezuelano. Tem uma questão aí que é o seguinte, os Estados Unidos colocou um bloqueio na Venezuela, né, econômico. Então, a Venezuela tem exato. feito muito o que eles chamam de navios fantasmas. São navios que não são registrados e que transportam esse óleo. Mas, assim, a quantidade de óleo que chegou, ela aparentemente é uma quantidade pequena se você for comparar com a quantidade de óleo que cabe num navio cargueiro aí, petroleiro. É São verdade. 700 mil toneladas, 600 mil toneladas. E boa parte do que chegou ainda não é a quantidade exata de óleo, porque o óleo que era recolhido nas praias ainda tinha areia misturada. Então, sei lá, tudo que você recolheu, você pode tirar aí uns 30% que era areia. Então, não dá para saber. Assim, eu não acho que seja um cargueiro que tenha afundado em algum lugar, porque senão seria muito mais óleo, muito mais. Não dá para saber se era alguns daqueles recipientes, enfim, daqueles galões, enfim, não sei.
Não dá. Não dá para saber. Realmente é algo que a gente... a Maria não Ficou encontrou. no ar. Verdade, verdade. André, tem um movimento muito grande aí hoje, e não só pela questão do Covid, né, mas assim, já com essa queima muito grande na floresta amazônica, e aí vem a preocupação com quem vive lá, né? E aí vem o movimento dos índios, mas não só os índios. E aí tem um movimento mundial que aconteceu no ano passado, esse movimento para cuidar da Amazônia, para a gente proteger, cessar esse fogo. E recentemente a gente viu na mídia que o fogo continua, né? Esse pacto do meio ambiente é letal. O que, é que você me fala dessa queimada na Amazônia, André? Eu acho que as queimadas, elas fazem parte da nossa, do cotidiano, de certa forma, de alguns biomas brasileiros, né? Se você pegar, a gente teve queimada na Chapada Diamantina alguns anos atrás, no Cerrado, e a Amazônia Sim, nunca foi diferente. Sempre teve queimada na Amazônia. Em sim, alguns casos tem uma origem natural, poucos casos. A maior parte de fato são queimadas, criminosas. E aí a gente precisa entrar naturalmente numa questão mais política, porque o atual governo ele é um governo que, infelizmente, não representa uma grande preocupação com essas pautas. Então, a forma como o presidente se coloca, como o ministro do meio ambiente se coloca, são formas que, na minha opinião, incentivam esse tipo de postura criminosa por parte sim, de... Porque, assim, a agricultura brasileira é uma agricultura que precisa ser respeitada, porque tem muita gente séria que produz alimentos, que produz insumos de maneira correta e adequada. Uma pequena parte de criminosos. Infelizmente, esse governo se associa, né, ou defende parte desses criminosos, que é uma pequena parte, mas que faz um grande barulho. Você viu que essa semana um fiscal do IBAMA foi agredido, né? Foi agredido porque estava exercendo a sua função de fiscalizar, perfeito. né, a desmatadores ilegais e madeireiros e mineradores ilegais. Então, o grande desafio, o grande problema hoje que a gente vive, Diane, é essa autoridade que se coloca de maneira a referendar esses crimes, né? Tem uma MP hoje, uma medida provisória hoje na Câmara, assinada pelo presidente atual, que simplesmente abona de todos os crimes esses grileiros e desmatadores da Amazônia. Então, nós precisamos estar atentos. É importante que a gente entenda na hora de votar, votar de maneira adequada, porque esse cidadão está lá porque as pessoas votaram nele e ele está simplesmente dilapidando o Perfeito, patrimônio perfeito. natural. Porque se a gente considerar que a Amazônia, ela na verdade, ela hoje já representa uma grande, uma grande riqueza. E a gente fala isso, as pessoas não entendem, riqueza e tal. Veja, gente, biodiversidade é a maior riqueza do planeta. Lá dentro Sim, pode estar a solução para grandes doenças. Lá dentro a gente tem empresas como, por exemplo, pega a Natura, que é uma mega empresa. A Natura hoje baseia seu negócio, né, na bioeconomia, na economia da floresta. A gente precisa entender isso. A partir do momento que a gente entende isso, vamos lá, a gente fala da inovação, do Vale do Silício. No Vale do Silício é incrível. O Brasil tinha que ser o vale da bioeconomia, gente. A gente tinha que ter inovação baseada em bioeconomia, usando a Amazônia como grande elemento, né? De buscar inovação, de buscar novos medicamentos, de buscar enfim, tudo na Amazônia é grandioso. A gente usa muito pouco. A gente, na verdade, está dilapidando para botar boi. Imagina, botar boi no lugar da floresta. nossa, 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 nossa. Vamos lá. Tem umas perguntas assim, André, mas assim, acho que dá para ficar à vontade, né? Você respondeu a questão das árvores, como vai ser colocado em Salvador. É, você percebe, eu acredito que sim, mas eu vou fazer essa pergunta porque está aqui. É, você acredita que Salvador avançou muito em questões de meio ambiente nos últimos anos? Sem dúvida nenhuma. Salvador já é referência. É mais comum a gente que vive aqui sempre achar que não está legal, né? É, É a coisa mais comum do mundo. Minha cidade, isso. Salvador hoje é premiada internacionalmente, nacionalmente.
a gente tem políticas públicas inovadoras na área de meio ambiente, porque a cidade precisou, em alguns aspectos, fazer o manejo arbóreo. E aí, quando eu falo manejo arbóreo, as pessoas não entendem, né? O que acontece hoje, né? Leandro Carnal gosta de falar isso, o próprio Domênico de Masi fala isso também, né? Que é o seguinte, a rede social hoje dá voz para todo mundo, né? Então, um cara que você tem um botânico, um engenheiro agrônomo, paisagista, arquiteto, né? Você tem uma equipe super multidisciplinar que acompanha a gestão arbórea da cidade, que acompanha tudo. Mas aí você pega um cara que é matemático e ele entra na internet e fala um absurdo isso, porque está fazendo isso ou aquilo outro. Então, muitas vezes as pessoas se acham, né, especialistas no direito de opinar porque elas estão na frente de um computador, de um celular, e desconhecem a realidade. Então, muitas vezes, quando eu era secretário ainda, eu ia para rádios, televisão, falar sobre alguma coisa, e geralmente é uma grande polêmica essa agenda de arborização na cidade. As pessoas associam o meio ambiente à árvore unicamente. A árvore é um elemento fundamental nas cidades, tanto que eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né, a Sociedade Nacional, mas sustentabilidade, mais uma vez, é social, econômica e ambiental, gente. É preciso entender isso. Mas quando eu ia, Jane, quando as pessoas ligavam e tal, aí eu perguntava assim, quantas árvores você já plantou na cidade? Aí eu fazia a pergunta para as pessoas, quantas árvores você já plantou? Você está reclamando disso ou daquilo, mas quantas vezes você saiu de casa, meteu a mão para plantar? Você sabia que a prefeitura tem um serviço que planta árvores junto com o cidadão? Que entrega a muda para o cidadão? Que faz com que o cidadão assuma a responsabilidade por uma árvore? Ou você acha que a árvore que está hoje dando sombra surgiu espontaneamente? Alguém plantou ela. E aí eu sempre colocava esse ponto e eu gostava porque em alguns casos a gente conseguia, né, chamar mais gente para plantar, ganhar mais voluntário para plantio, isso era muito legal. Mas tinha gente que preferia ficar na crítica, sentado no sofá e reclamando. Então, uma das coisas que eu sempre batalhei muito na secretaria foi que a gente fizesse cada vez mais plantios envolvendo as pessoas, para que elas entendessem que a arborização da cidade é fundamental, que todo mundo se envolva, não é só o secretário, o prefeito, a prefeitura. Por outro lado, se a gente falar de meio ambiente e sustentabilidade, Salvador hoje tem um plano municipal, né, está desenvolvendo o plano de mudança climática, o plano de arborização urbana, a gente tem IPTU verde, IPTU amarelo, né, a gente tem espaços como Colabore, a gente tem a primeira praia Bandeira Azul do Norte e Nordeste, que é uma praia completamente sustentável, a gente tem uma ação muito forte na criação de novos parques. Vamos pegar lá o Parque da Cidade, o Parque dos Ventos, que foi recentemente inaugurado. Se a gente pegar o Parque Pedra de Xangô, que foi criado pela gente, o Parque Marinho da Barra, nunca se fez tantos parques na história da cidade como nos últimos anos. Verdade. Então, não dá para dizer que Salvador não evoluiu nessa agenda. Me desculpa. É só se alguém não gostar do prefeito ou se não gostar de mim, né? André, a está acabando o nosso tempo daqui a pouco, mas foi coisa que a gente tem que falar, não posso deixar de falar. De um trabalho que foi da sua gestão também. Eu sei que tem as hortas urbanas, que também eu tenho um carinho muito grande, tem o Aquina do I, que eu conheço mais de perto, né? Mas tem também a questão do trabalho que você fez com as folhas, a questão dos terreiros. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, que também eu tenho admiração muito grande por esse trabalho. Mas a gente tem uma relação muito próxima com os terreiros de candomblé, aqui na cidade. Obviamente que um respeito muito grande, então a gente tem várias ações que envolvem terreiros hoje em Salvador. Quer dizer, eu tinha, né, que eu era da prefeitura, não sou mais. Então vamos lá. A gente tem, por exemplo, todo o Jardim Botânico. Vocês que estão vendo a gente, provavelmente poucas pessoas devem conhecer o Jardim Botânico de Salvador. Nesse exato momento, ele está passando por uma reforma, uma requalificação total. Vai ficar lindo, maravilhoso. E ele é todo baseado na etnobotânica das religiões de matriz afro. É um projeto que está lindo, maravilhoso, está muito bonito o projeto, né? Da inauguração deve ser lá para setembro, outubro. Se a gente passando por essa confusão, todo mundo vai poder conhecer. O Parque Pedra de Xangô é um outro parque que tem toda a conexão com a agenda das religiões afro. E como você lembrou, a gente fez uma série de hortas aí, que são hortas que a gente chama de hortas sagradas, que são hortas que foram construídas junto com os terreiros de candomblé, nos terreiros de candomblé, e que foram pensadas para a reprodução de espécies vegetais que são utilizadas na liturgia do candomblé,
na liturgia da Umbanda, né? E na liturgia dessas religiões que têm a matriz afro-brasileira aí como parte da sua construção. Então, a gente tem aí uma série de hortas já construídas na cidade e feitas em parceria total com os terreiros. A gente eu deixei ainda planejado, de Jane, um outro projeto que é muito bacana, que é o pagamento por serviços ambientais para os terreiros de candomblé que ainda possuem áreas verdes. O que é isso? Pagamento por serviço ambiental é uma forma de você remunerar pessoas, entidades ou organizações por um serviço, por um benefício que ela está entregando a gente. Dá um exemplo. Em Nova York, as pessoas que têm fazenda ao redor da cidade e que têm fontes de água que abastecem a cidade, elas recebem um recurso, uma grana do governo para manter preservadas aquelas fontes. Então, o que a gente quer fazer em Salvador? A gente quer que os terreiros que ainda têm áreas verdes e que são representativos para a cidade, eles possam receber recurso de apoio para manter essas áreas verdes conservadas. Então, a gente sabe que muitos terreiros são os últimos remanescentes em alguns bairros de áreas verdes, porque faz parte da liturgia, tem, né, as árvores, as folhas sagradas. E, a partir daí, a ideia é que a gente possa remunerá-los em função disso, para que eles possam cuidar melhor, porque muitas vezes há uma grande pressão, né, dessas áreas por ocupação e tirar dessa. Então, esse é um outro projeto que ficou engatilhado lá e que a nova secretária, e o novo secretário, João, está cuidando dele aí, deve entregar até o final do ano. João também é um parceiro. João é parceiro. Com certeza. Pessoa do bem também. João já conheço, João desde a diretoria. Olha só, tem uma coisinha também que a gente tem que falar, que foi seu também, que eu acho que é importante, que são as hortas escolares, né? E as hortas que são feitas nos condomínios e as escolares, que foram um incentivo muito grande para os estudantes, inclusive, das escolas municipais, e que talvez a sociedade não tenha esse conhecimento de quão foi importante isso nas escolas. Eu queria que você também falasse sobre isso um pouquinho, que foi projeto seu também, na sua época. É uma boa lembrança, porque é isso, né, Diana? Porque eu nem falei das hortas, por exemplo, nem falei do Jardim Botânico. Verdade. Coisa, a gente nem fala de tudo. E assim, a gente está hoje com mais de 50 hortas na cidade. Horta em escola, horta em terreiro, horta em condomínio, horta no meio da rua, tem uma horta no meio da capelinha de São Caetano. Enfim, então, a gente tem horta em bairro de rico, em bairro de pobre, tem horta em CRAS, né? Vocês, como assistentes sociais, devem ter outros assistentes sociais. A gente fez uma horta em um CRAS, lá em Coutos, né, que está servindo para as pessoas poderem se estruturar, produzir, depois vender. Então, o que é a horta? Assim, tirando todos os benefícios ambientais de uma horta, que são muitos, né? Na minha opinião, o grande benefício de uma horta, ele entra muito, Dijane, na construção de conexões, sabe? De coesão social. Então, é muito comum nas hortas que a gente faz, inaugurava, né? Fazia, pessoas que moravam no mesmo prédio, no mesmo condomínio, na mesma rua, elas não se conheciam. Elas sequer se falavam, se cumprimentavam. E aí daí surgiram várias amizades, né? Surgiram uma série de rola festa, rola aniversário, rola feira. Então, essa coesão social, ela é muito mais forte para mim, muito mais importante do que eventuais benefícios ambientais. E olha que eu sou engenheiro ambiental. Porque isso cria laços, né? Cria o que a gente procura de fato nas nossas cidades, que é essa coisa que a gente chama, no final das contas, de cidadania. É entender que a cidade é de todos nós, é entender que o prefeito, o secretário, eles têm obrigações, eles são nossos funcionários, eles nos representam, mas que nós também temos deveres, né? Nós, como cidadãos, também temos deveres e obrigações para com a nossa cidade. Não é só o prefeito e o secretário, né? E o vereador e outros líderes eleitos, né? Olha, são muitos projetos, eu acompanhei vários. Aliás, nós trabalhamos no mesmo prédio durante uma época, no Sumaré. E aí eu vi um movimento muito grande, né? Assim, tudo muito acontecendo, tudo assim. E aí você fala de infraestrutura, e é verdade, porque quando eu vi a sede da Cecília, eu dizia que, gente, a sede da Cecília é tão pequenininha aqui, a Cecília ganhou o mundo de Salvador, né? E aí, no final da sua gestão, você inaugurou uma sede apaixonante,
verde, né? No comércio, deu a cara no comércio, uma coisa assim, que a gente fica assim, apaixonado em ir naquele local, e ainda criou as lajes Talk. Fala pra gente Sim. só um pouquinho pra gente acabar sobre esse assunto. Foi muito bacana fazer aquela intervenção no nosso novo prédio. Desde o dia que eu cheguei no prédio da Cecisa, eu queria sair de lá. Que era um prédio insalubre, um prédio que não tinha acessibilidade, era um prédio que era um hotel originalmente, então era uma coisa adaptada, muito ruim. E aí eu consegui, no último ano, inaugurar a sede, e pelo menos a gente conseguir deixar esse legado de uma nova sede, um novo prédio, porque faz toda a diferença, um ambiente de trabalho bacana, né? Em que pese eu não seja servidor, mas é um legado que a gente deixa para a gestão do município, para a cidade, né? Porque o ambiente de trabalho certamente deixa as pessoas muito mais animadas para trabalhar. Então, é importante que a gente entenda que isso é um legado importante. Então, e aí, na hora de construir tudo, a gente incluiu uma série de intervenções, de questões aí que tem desde captação de água da chuva, reaproveitamento da água, tem energia solar, tem teto verde, tem a fachada verde que todo mundo conhece. E aí lá em cima, no teto, a gente fez uma série de eventos, né? A gente fazia muitos eventos, mas o que você se referiu mais é o Laje Talks, que era um evento toda terça-feira, que a gente juntava uma galera, e essa galera, a gente debatia, conversava. Era basicamente conversa. E me surpreendeu porque toda terça-feira estava lotado e era muito bacana. Massa. O nosso tempo está acabando, tem umas perguntinhas aí, mas acho que é mais para João agora, viu, André? Não é para você mais não. Falar um pouco sobre as árvores do Corredor da Vitória, que cortaram, né? Cortaram as raízes, né? Centenários. Eu vi uns vídeos, acompanho porque muita gente ainda me procura, né? Eu não estou acompanhando no detalhe, mas eu passei algumas orientações, um pouco da experiência. Eu acho que cometeram um erro ali em algumas árvores, sim. Um erro de obra. Não está tudo perdido. Dá para organizar novamente. Mas cometeram sim um erro. Mas João, já tenho conversado muito com o João. O João está articulando ali para replantar algumas, para a gente avançar na adaptação de outras. Sem dúvida nenhuma, é importante que se pense isso sim, viu? Não acompanho em detalhe porque eu não trabalho mais na prefeitura, Maurício. Eu não sou mais secretário, meu amigo, viu? Eu agora sou cidadão que não sai mais de casa. Estou em quarentena também. André, obrigada. Assim, fique com Deus, com muita luz. Estou te acompanhando nas lives. Estou acompanhando o seu novo trabalho. Conte comigo sempre, você sabe disso. E depois vou conversar um pouco sobre o seu novo caminhar, que eu vou estar junto com você. Valeu, Dijane. Eu que agradeço o convite. Queria dizer para todo mundo aí que é um momento difícil para todos nós, que, enfim, para mim também não está sendo fácil, mas a gente vai conseguir vencer. Precisamos pensar, de fato, em uma nova forma de se relacionar com o planeta. Não acreditem que depois disso a gente vai voltar para o normal que a gente achava que era, porque não vai ser. Né? Então, fiquem à vontade. Eu vou dar uma olhada lá nesse artigo. Tem uns artigos bacanas, andreafraga.com. Vocês vão curtir. E aceito, né, sugestões também, críticas, dicas, enfim. Estou à disposição. Um beijo grande, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também. Né? Você que é professora. A gente sabe que professor, né, é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem aqui. Né? E, sem dúvida nenhuma, você tem essa função aí. Sei que você produz uma galera aí. E vocês que são estudantes de Dijane, aproveitem ela, porque vocês estão com uma excelente professora. Obrigada. Vou compartilhar sua página para o pessoal ver seus acessos dos seus artigos, tá bom? Agradecer a todo mundo. E um beijo. Tchau, André. Tchau, turma. Até mais. Tchau, gente.